pessoal da Rádio Energia, hoje estamos aqui para mais um podcast e esse podcast também vai ser especial demais. Estou aqui com o apresentador Carlos. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui também com a mulher mais bonita desse mundo, a mulher mais bonita desse universo, e eu posso chamar ela, eu tenho o privilégio de chamar ela de minha noiva. Se apresenta aí, vai lá. Oi, pessoal. Seu nome? Por que você falou? Eu não falei seu nome. Meu nome é Stephanie. Tenho a honra de me namorar. Ai, meu Deus. E hoje a gente também está com a nossa convidada aqui, Cida Loureiro. Carlinho, qual vai ser a pauta de hoje? Bom, o assunto hoje será sobre mulheres. Por isso que nós estamos aqui hoje numa bancada 50% feminina. Hoje elas vão falar bastante, acredito que elas vão falar bastante sobre... Entre elas a gente vai ficar aqui só observando. Hoje a gente vai apenas aprender. Nossa. Cida, conta um pouquinho pra gente. Boa tarde ao estúdio, boa tarde Carlos. Isso. Carlos e a Stephanie, boa tarde. E é um prazer estar aqui também junto com o nosso querido jovem, então, aí com um grande futuro, né? O futuro deputado Lucas Mira, né? E é um prazer estar participando desse podcast aqui junto com ele, para a gente falar um pouquinho do nosso projeto, do nosso, né, como mulher. Eu estou aqui para defender os direitos das mulheres, né, no qual assim, já foi bastante adquirido esses direitos que ainda temos muito a adquirir. E falar de mulher é falar de uma população, de um estado, de uma nação. Não tem como não falar. Que a mulher, ela representa aí muitos dos nossos... Em tudo, né? A mulher, ela tá presente em tudo. Desde a mulher mãe, a mulher empresária, a mulher do lar. E é difícil falar de mulher, porque a gente tem que abordar um tema que temos que falar de tudo. E ainda tem a mulher que é empresária, mãe e do lar, né? Exatamente. A gente está presente em tudo. E como eu estou dizendo, falar de mulher é falar, né, de uma área assim, bem completa mesmo, né? E uma delas é nosso direito a adquirir. Como essa semana a gente entregou uma carta muito bem redigida, muito bem... escrita, o que a gente pretende exigir ainda que venha a ser feito a favor da mulher. Foi assinada por várias mulheres, né? Então, não vou falar o nome assim, mas foi assinada exatamente pelas mulheres. Nós entregamos na mão do nosso governador. E estamos aí para representar essa grandiosidade dessas mulheres, né? Queremos ser a voz, a representação dessas mulheres, que junta a gente possa construir um Estado melhor e fazer que seja cumprida as leis. Nós temos aí a causa da violência, que está muito grande. Então, os direitos das mulheres não é só contra a violência, não é só contra... As mulheres querem direito de... moradia própria, mais crédito, mais financiamento, mais atenção. O que você acha sobre as mães que não têm, vamos dizer assim, um familiar ou um parceiro que ajude ela com financeiro, cuidando do filho, e muitas das vezes ela precisa deixar o filho numa creche, ou às vezes com uma pessoa que ela nem conhece, pagando, não tem nem dinheiro, vamos dizer, não tem nem salário mínimo direito, e precisa pagar metade do salário dela, vai com isso, para conseguir, né, um sustento para o seu filho. O que você acha sobre esse assunto? Então, Stephanie, é um assunto muito polêmico, porque quem está de fora da situação acha que aquela mulher não quer nada, que ela não quer trabalhar, mas quem viveu ou vive uma situação idêntica, parecida, sabe o que essa mãe passa. Porque hoje nós temos um grande problema, que é morar dentro de um local que a gente sabe que tem violência de todos os lados. A mãe que precisa sair para trabalhar e muito difícil ela ter um trabalho ali
lá dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, próximo à sua moradia. A mãe, ela se desloca até mesmo 1 a 2 horas para chegar ao seu trabalho e de retorno para casa. E o que nós temos, a dificuldade, que nós não temos creches especiais, né, que chega até às 8 da noite, que nós precisamos expandir o horário, né? Eu sei que tem que ter um trabalho junto, Estado e município, porque o Rio de Janeiro, ele é unido. A mesma mãe que sai do seu município para trabalhar no centro do Rio de Janeiro, ou em outra cidade, Caxias, a mãe sai de Caxias para trabalhar, né? Então, a gente tem muito essa diferença aí. Então, se não tiver um trabalho unido, Estado e município, né, para ampliar o número de creches, ampliar o horário de creches, criar creche noturna, onde eu já conheço 1 ou 2 creches noturnas, ou que vai até às 8 da noite. Eu conheço uma em Botafogo, tem outra lá no Tabajara, né? Então, eu trabalho ouvindo essas mães, o que facilita a vida delas, como é bom, tá? Como elas conseguem desempenhar melhor seu trabalho. E nós temos outra necessidade aí, que quem é mãe sabe, quem é avó, né? Eu convivo com 3 netos em casa, tenho os netos dos meus filhos, e não vou falar muito de mim, né? E a gente sabe que a grande necessidade é ter o professor na sala de aula, que isso realmente não acontece. Então, o professor falta, outrora a criança está doente, e essa mãe é impedida de sair para o seu trabalho. Muitas das vezes perde o trabalho, né? É mal compreendida, é desrespeitada no local de seu trabalho, é chamada a atenção porque chegou tarde. Então, eu estou falando que eu conheço os 2 lados. Eu já tive minha empresa, como eu dei muita liberdade a essas mães para fazer cursos, para sair mais cedo, para pegar seu filho. E é disso que a gente quer falar. Uhum. E de meninas que hoje em dia, meninas de 12, 15 anos, que estão sendo mães muito novas, o que você acha desse assunto? Porque impede, né, de estudar, de conseguir as coisas mais cedo, porque por mais que lá na frente ela consiga depois ter uma formação, ter um emprego, vamos dizer assim, dos sonhos, ela vai ter que, nesse momento, parar a vida dela para tomar conta daquela criança e deixar os estudos meio que de lado, para que essa criança venha ter, vamos dizer assim, um estudo, um ensinamento, uma educação boa. Sim, com certeza. A gente precisa criar mais apoio a essas meninas, centro de apoio, mais centro para cursos profissionalizantes, onde essas mães têm a segurança, vou voltar novamente aqui, que possa deixar seu filho seguro, saber que ali o filho dela está numa escola, numa creche, que ela possa expandir seus conhecimentos e se preparar para o futuro, que uma criança é a mulher de amanhã, então tudo se começa com a criança. É um tema difícil da gente falar, porque se aquela criança não tiver apoio, não tiver um local seguro para ficar, a mãe não vai estar segura, e futuro se torna uma mulher também com problemas, né, de futuro, que a gente está querendo zelar para daqui a 10 anos a gente ver essas crianças com um futuro bem melhor, com estudo, com educação. E a gente tem que criar mais apoio a essas meninas, mais apoio que empoderar essas meninas, incentivar aos cursos, encaminhamento ao trabalho, ao primeiro trabalho, que muitas delas não teve oportunidade. E fazer esse empoderamento também à mulher. Criar centro de cultura, de esporte. Então, tudo isso vai melhorar o futuro dessas meninas, que são mães, né, muito novas, e ainda tem muito pela frente, né? E fica difícil, né? Porque para uma pessoa, vamos dizer assim, de baixa renda, que estuda numa escola pública, igual você falou, que é difícil ter um professor dentro de uma sala de aula, já tendo essa dificuldade, ainda tendo a dificuldade de ter que criar um filho nesse processo, eu acho que piora as coisas para ela, né? Porque o ensino das escolas públicas caíram muito.
E eu falo porque eu estudei numa escola pública e eu sei como era difícil. Ter um ano, eu tive 13 professores numa sala de aula, 13 professores, porque ia um, saía, ia outro, saía. Então, se eu já via essa dificuldade tendo 13 professores em um ano só, e eu era uma criança, eu acho que se eu tivesse mais a dificuldade de ter que criar um filho, eu acho que a minha vida estabeleceria, pararia ali plenamente. Alguma pergunta? Não. Você? Bom, eu tenho uma contribuição aqui para as meninas, né? Nós estamos falando aqui sobre, de modo geral, nós estamos falando aqui de políticas públicas, né? E voltado para as mulheres. Para os direitos das mulheres, né? Pois é. E uma coisa que é interessante, né? Que quando a gente fala que é olhar para o próprio umbigo, né? E aqui, né? Pro nosso estado do Rio de Janeiro, no âmbito estadual, né? Nós temos pouquíssimas mulheres, né? Vereadoras, deputadas, né? Por exemplo, até onde eu sei, aqui para o Rio de Janeiro são 3 senadores, ou seja, não tem nenhuma senadora. Então fica difícil, muitas vezes, não deveria ser, porque o homem ele foi criado, né? Sendo pela mãe, pela tia, pela avó, ele foi criado por uma mulher. Então ele deveria entender um pouco mais essa questão desse universo. E o que acontece? Né? Falando só aqui a questão de nível estadual. Né? São poucas as representantes que nós temos. Né? Com certeza. Então, não deveria ser assim. Mas os homens, vamos dizer assim, os políticos, de modo geral, tanto no município quanto no estado, eles são a maioria sendo eleitos, mas eles não são a maioria na questão de eleitores. As mulheres, o público feminino, ele é o maior eleitor que tem. E ele não devolve isso. As mulheres não têm votado, na sua maioria, nas próprias mulheres. E elas ficam sem essa representatividade. E isso atrapalha, porque o homem em si, como eu falei, não deveria ser assim. Mas o homem em si, ele não pensa muitas vezes, quando tem projetos, ele não pensa do jeito que vocês duas aqui estão conversando. Abordando. Não penso. Né? E deveria pensar, né? Então, uma pauta importante é que vocês que nos ouvem, vocês que nos assistem, vocês mulheres, que inclusive são o maior público, né? A gente vê pelos comentários aqui nos nossos vídeos, né? Que vocês aqui na questão estadual, que vocês pudessem olhar um pouco mais para as mulheres, né? Nas candidatas, né? Que nós temos aí de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção. Porque o homem, por ele não viver certas situações, ele não volta as suas políticas, suas ideias para as mulheres. Isso seria muito importante de acontecer. Com certeza, Marcos. E é por isso que eu quero muito estar representando as mulheres aqui do Rio de Janeiro. Sou uma delas, né, que pretendo estar representando. Eu sei que tem muitas aí também competentes. E nós estamos na luta aí para ser essa força, para estar entre as maiores, né? E levando aí também, né, o direito das mulheres, eu conversei com várias mulheres de várias áreas do Rio de Janeiro, de vários bairros, e para saber o que é a necessidade da mulher. Que quando se fala assim, a mulher está, a Lei Maria da Penha, tudo, mas ainda falta muito, falta o cumprimento dessas leis. Falta a mulher tomar coragem para exigir os nossos direitos. E os casos de agressividade só aumentam, né? Estão aumentando muito e nós precisamos saber por quê. O que está faltando, entendeu? Então, assim, é um campo muito forte para a gente falar disso, né? E o que acontece? Falar da mulher empreendedora, a mulher empresária, e não só a mulher da carente, né? As mulheres estão em todas as partes. A mulher mãe, a mulher idosa. Nós precisamos mais acolhimento ao idoso. Nós precisamos, uma das respostas que as mulheres me disseram que precisa, saúde. Em 2020, eu organizei um grupo de mulheres, estava designando assim, um grupo,
e de mulheres para falar disso e dar apoio, né, no Outubro Cor-de-Rosa, dar esse apoio, incentivar. E só que esse grupo que eu estava organizando, estava à frente desse grupo, nós não precisamos de rosa só em outubro. Nós precisamos de rosa o ano todo. Entendeu? Porque muitas das vezes tem aquela mãe também que trabalha, que não pode estar ali em outubro só para fazer aquele exame. É feito, sim, é um ato muito bonito dessa campanha. Só que nós precisamos levar essa campanha assim, o ano todo. Você chegar na clínica da família, no posto de saúde, ser atendida e ser encaminhada para exames mais precisos. E, assim, nós temos hoje em dia uma fila de espera aí do X-Reg, do SUS, que todos sabemos, que não acontece nunca você ser chamada para um exame, para uma cirurgia, e às vezes a família se une para pagar uma cirurgia, um exame mais preciso na causa do câncer de mama, que é muito falado, né, muito assim, mas não tem outras áreas também que é muito, tá muito oculta ainda, que só tá vindo à tona quando é uma celebridade que passou por aquilo, que precisou. Então, as mulheres estão falando muito nisso, da endometriose, que, no caso, o SUS não cobre, nós não temos encaminhamento para exame mais preciso. E a gente está brigando por esse direito também. Uma situação que eu sempre busquei também, sempre conversei com minhas amigas, com as mulheres carentes, de comunidade. Às vezes está com 2 filhos, vindo o terceiro filho ou mais. Aí eu sempre perguntava, eu tenho esse contato com as mulheres. E por que ela não liga? Se ela quer ter mais filhos, ela disse que não tem condição e ela não tem essa gratuidade pelo SUS. Eu tenho lutado, tenho conversado muito sobre essa situação com as mulheres e, graças a Deus, nós estamos com um projeto lá dentro da Câmara de Brasília para ser votada, para ser aprovada. Eu fico feliz que não foi um projeto que eu assinei, mas eu estou feliz que está, assim, minhas ideias estão aí, nós estamos conseguindo. E muito mais, a gente tem muita coisa, assim, que se falar, vai ser 2 dias, a gente... Verdade. Não, porque... No caso, demora até muito mais do que isso, porque né? é uma vida toda, né? O direito que as mulheres vêm conquistando aos longos dos anos, porque elas sempre foram vistas inferiorizadas, ainda mais numa sociedade patriarcal, igual a gente vive, no qual a imagem do homem é o homem. Então, a gente está tendo essa mudança e a gente também tem que ver que os dois têm que andar lado a lado sempre. Lado a lado. Eu sempre falo que é um tema muito forte, que falar da mulher, mas muita gente vai entender que é agredir o homem, mas não é isso que a gente quer mais atenção. Sim. E... fugiu. Vocês querem igualdade? Igualdade salarial, igualdade no companheirismo. Nós queremos, falando de nós, que eu também sou uma mulher e me enquadro dentro desse contexto. Por isso que eu estou querendo representar a mulher. Eu quero trabalhar ouvindo a necessidade dessas mulheres. Nós queremos ter o direito de entrar e sair em qualquer lugar, sem estar ouvindo piadinhas, cantadinhas no ouvido. Sem se sentir acuada, né? A maior, às vezes, a violência sexual que está falando aí não é só o toque de mão, não é só o estupro. Um gesto, é uma palavra. Muitas das vezes a gente escuta no ouvido, sabe? É horrível. É um olhar, às vezes, também. Uma criança de 10 anos, de 8 anos, a pessoa passa perto e fala uma agressividade. Então, isso é pior. Dói como se fosse uma agressão, sabe? Uma agressão mesmo corporal, né? Física. Dói mais do que uma agressão física. Não respeitam nem quando a mulher está acompanhada de outra pessoa. Não respeitam. Eles ficam tirando o tempo todo a privacidade da mulher como se ela fosse um objeto. Eu não sei se eu posso falar um pouco de mim, né? Não sei se... Pode já aconteceu comigo própria e às vezes a gente realmente... Deu passar assim perto de uma obra de uma prefeitura, e aqueles funcionários trabalhando falar assim, absurdo. Eu sou uma mulher corajosa, chegar para o chefe deles e falar... Olha só, eles estão aqui para trabalhar, eu não estou aqui, tá? E então a gente tem que tomar essa atitude, tem que ser respeitada. Nós temos que, eu penso muito que tem que ser futuramente, nós trabalhar para isso, né, com a união das mulheres, das classes
sociais, e eu acho que tem que ser criado também o Estatuto da Mulher. Sim, Eu sim. acho que é difícil entre 10 mulheres, uma falar que não foi acuada, não foi... como posso dizer a palavra? Agredida, assediada. Assediada. Não, acho que é muito difícil, porque aí vem na internet, porque você estava com short curto, porque você estava com a blusa de alça. A gente tem que ter esse direito. Não é porque a gente está com um short curto que o homem tem direito de olhar, de falar, de criticar. De passar mal. Não tem direito. É o meu corpo. Por que ele vai pegar e mexer? Entendeu? Só uma colaboração para vocês aqui, que infelizmente, tá? A gente tá... O horário foi. Não é somente a questão do horário, mas infelizmente a gente passa o ano inteiro ouvindo essa questão sobre a questão de prevenção do Outubro Rosa. E nós estamos num mês que é bem provável que vocês mesmas não saibam. Nós estamos no mês de agosto, que é o Agosto Lilás. Esse Agosto Lilás é o mês de prevenção contra agressão contra a mulher. Isso, já está, né? Já então, um avanço aí para mais... E vocês podem ver que não é tão divulgado assim. Sim. Porque fica naquela questão de Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Porque é questão de prevenção de saúde. Mas e a saúde emocional? Quando vocês mesmos acabaram de dizer aqui, quando são agredidas, quando são assediadas. Inclusive, né, para aproveitar esse pedaço aqui, colocar aqui na tela o seguinte, como a gente está falando aqui do Agosto Lilás, da prevenção contra a agressão da mulher. Você não entre nessa questão de que em briga de marido e mulher você não mete a colher. Porque hoje é uma discussão, amanhã hoje é uma agressão verbal, amanhã é uma agressão física e depois é morte. Verdade. Você, não é fácil falar aqui, mas você, mulher, crie coragem para denunciar. Mas eu não tenho, de repente, crédito no celular. O telefone, que vai aparecer aqui na tela, que é 180, ele é gratuito. Você pode ligar de qualquer celular, você pode ligar do orelhão, quase ninguém usa orelhão. Você ligando no 180, você vai ter o seu direito aí preservado. E isso é muito importante de ser dito. Meninas. E o principal também, né? As mulheres, elas não precisam de homem nenhum, então vocês não precisam ter medo. Vocês têm força, vocês são em suma maioria e vocês precisam andar lado a lado para os direitos de vocês serem atingidos. Então vocês têm que se unirem nessa luta cada vez mais. Com certeza. Aguentamos tanta coisa, uma dor de parto, como não vamos aguentar outras coisas. Eu sou uma dessas mulheres. Eu sou a mulher forte, a mulher mãe, a mulher avó, né? Tive a criação dos meus filhos assim, parte sozinha, empreendedora, mulher empresária. E eu sou aquela mulher que às vezes eu olho assim e falo, nossa, eu consegui isso, da onde que eu vim, da onde que eu estou. E nós temos que ajudar também, criar centro de apoio para empoderar essas mulheres, essas meninas, que é a mulher do futuro, né? Não sei se eu posso falar mais um pouquinho, né? Que nós estamos buscando aí um assunto muito forte, muito amplo, né? Não é numa hora que a gente vai uma questão de cuidado, a questão de apoio à mulher é um assunto que leva realmente muito tempo. Principalmente porque vocês sabem muito melhor do que nós aqui, né? E por isso que eu falei aqui no meio do nosso bate-papo, né? Que aqui a nível estadual, no nosso Rio de Janeiro, a mulher, a questão de voto, na questão de eleição, ela poderia e deve ser melhor representada. Elas são a minoria, deveriam ser, no mínimo, uma quantidade aí considerável para que algumas políticas públicas em relação a vocês sejam feitas e respeitadas. O nosso tempo infelizmente não tem como seguir muito tempo. Exatamente. Mas, pessoal, se vocês quiserem ficar sabendo ainda mais desse assunto, é só vocês seguirem a Cida nas redes sociais dela, que com certeza ali ela vai estar trazendo tudo para vocês.
Pode falar agora, seu Cida jeito. Loureiro RJ, tá? O Instagram? É a página que eu tenho na Cida Loureiro RJ. O Instagram é Cida Loureiro, também é RJ. Tá bom, então. O Instagram é Cida Cida Loureiro RJ. Isso. Tem algum ponto? Tem nada. Cida, tudo junto. Cida Tudo Loureiro junto. Que eu vou passar a criar agora para falar desses temas, né? Então, tem separado pessoal com o trabalho. Sim. E você, E vai estar Stephanie? aparecendo embaixo aqui também. E você, Nós temos que Stephanie? falar muito ainda da moradia, da casa própria para a mulher, o financiamento, a linha de crédito com juros baixos. 60% das mulheres, Marcos, são micro e pequenas empresárias. Sobre a necessidade de criar uma linha de crédito para a gente comprar a nossa própria loja. Você trabalha 20 anos pagando um aluguel para uma loja, que é seu trabalho. Numa pequena loja dessa, ou seja, de salão, quero dar um beijo aí para as cabeleireiras, que eu também sou cabeleireira, dona de salão. Maquiadora. E a gente sabe, a pequena empresa, não é nem a pequena, a micro, a mini, né? Que falar de micro, hoje em dia é o pequeno empreendedor. A gente fica pagando um aluguel que, no caso, você só trabalha e paga aquele aluguel, que sobra para seu sustento. Então, 60% das mulheres, elas são a mãe que sustenta os filhos, a dona de casa e paga seu aluguel da loja da sua casa. E as outras, né, são pessoas que contribuem também com sua renda para dentro da sua casa. E você, Stephanie, qual é a sua rede social? importante. Qual a sua rede social? Quer passar? O meu é Stephanie.Tavares. Vai estar escrito aí embaixo. É difícil o meu nome. Como é que é? O seu letra? Só letra aí. STEPHA2NY. E mais o quê? Ponto Tavares. Ponto Tavares. E o Instagram lá, vocês podem mandar a sua, né? Oficial Lucas Mira. Pode mandar lá mensagem para Stephanie, né? Falar que ela está... Né? Quero agradecer aqui a todos, né, por essa oportunidade. E Cida Loureiro, né, deputada estadual, junto com Lucas Mira, vamos lá, vamos fortalecer aí o direito das mulheres e buscar, né, saber qual mais necessidade a gente precisa trabalhar, ouvindo as mulheres. Gente, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência de vocês. Nós estamos terminando aqui mais o nosso programa aqui no podcast. Prometendo voltar aí no nosso próximo programa com outro tema e reforçando nossa programação 24 horas, radioenergias.com. Você pode entrar lá, mandar seu pedido de música, seu oferecimento, e também minhas redes sociais, no Instagram carlos.fm, e também, né, lá no YouTube Rádio Energia. Você pode deixar lá no comentário do vídeo aqui, que nós vamos colocar a sua pergunta, que nós vamos trazer aqui no próximo tema. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Curta, compartilhe o vídeo, né? E passe adiante, porque as informações aqui passadas foram muito importantes. Algumas foram esclarecedoras aqui, e nós estamos aqui para isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até o próximo programa. Tchauzinho. Obrigada a todos.